Naquela noite, o som da notificação foi tão leve que poderia ter passado despercebido. Mas algo dentro de mim já estava alerta. O relógio marcava quase meia-noite. O quarto estava escuro, só a luz fraca do celular iluminava o rosto dela adormecida ao meu lado. A tela vibrou mais uma vez, e eu vi um nome que nunca tinha aparecido antes. O coração acelerou como se quisesse sair do peito. Por um instante, hesitei. Peguei o celular, mas ela se mexeu, virou de lado, e sussurrou algo enquanto dormia. Coloquei o aparelho de volta no criado mudo fingindo que nada tinha acontecido. O som do sangue pulsando nos ouvidos era mais alto do que o silêncio do quarto. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da cortina, e ela já estava levantada. Sentado à mesa, tentei parecer tranquilo, mas minha cabeça ainda estava presa naquela mensagem. Ela servia café, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Fingir se tornou a primeira tarefa do dia. Perguntei qual seria o plano para a noite, e ela respondeu distraída, mexendo no celular. Sorriu, um sorriso breve, meio distante, que não chegava aos olhos. Nesse momento, percebi o quanto conhecemos os detalhes de quem amamos, e o quanto um simples gesto pode gritar 1000 segredos. Durante o trabalho, cada minuto parecia arrastar-se. Peguei o telefone mais de uma vez, digitei o nome nas buscas, tentando entender quem poderia ser aquela pessoa. Nada. Nenhum resultado. Era como se o nome não existisse fora daquela mensagem. E isso me atormentava. À noite, ela chegou cansada, deixou o celular sobre a mesa e foi tomar banho. Ali estava minha chance. O aparelho piscou, e antes que eu conseguisse pegá-lo, bloqueou. Senha alterada. O que antes era aberto se tornou um mistério trancado. A confiança, que sempre parecia sólida, começou a se quebrar silenciosamente, como vidro sob pressão. Os dias seguintes se tornaram um jogo de observação. Eu estudava seus movimentos, seus horários, o jeito que segurava o celular. Às vezes me perguntava se eu estava ficando paranoico, mas cada detalhe parecia confirmar o que eu temia. Mensagens apagadas, conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo, ligações atendidas em voz baixa. Na sala, ela ria sozinha. Quando perguntei, disse que era um vídeo engraçado. Eu quis acreditar, e talvez tenha acreditado por conveniência. Porque é mais fácil aceitar uma mentira doce do que encarar uma verdade amarga. Comecei a notar pequenas coisas, os horários, as falas repetidas, até o silêncio. Era como se eu precisasse provar para mim mesmo que não estava inventando nada. À noite, deitado ao lado dela, eu ouvia sua respiração calma e pensava em quantas vezes aquele mesmo corpo, aquele mesmo rosto, haviam me transmitido paz. Agora, cada toque era suspeito, cada carinho carregava a sombra da dúvida. Quando o amor se mistura com desconfiança, a mente deixa de ser abrigo e se torna prisão. Um sábado, fomos jantar fora. Ela sugeriu o restaurante com entusiasmo, parecia animada. Durante a refeição, o celular vibrou, e ela rapidamente colocou a mão sobre ele, dizendo que era a mensagem do grupo de amigas. O gesto quase imperceptível destruiu o momento. O garfo parou a meio caminho da boca. Eu só consegui observar. Na volta, o silêncio no carro foi sufocante. Quando chegamos em casa, cada um foi para um lado, e eu fiquei ali, na garagem, olhando o vazio. A pergunta martelava: até onde vai a coragem de alguém que quer saber a verdade? No domingo, ela saiu cedo dizendo que iria visitar a mãe. Depois de um tempo, o instinto falou mais alto. Liguei para a sogra, e ela respondeu surpresa: não, ela não estava lá. O chão pareceu sumir sob meus pés. A mente começou a girar com possibilidades, nenhuma delas boa. Quando ela voltou à noite, o cheiro dela era diferente. Perfume novo, um riso leve demais. Eu não disse nada. Apenas observei. Aquilo que um dia foi amor começou a se transformar em teatro. Cada cena ensaiada, cada fala medida para esconder o roteiro por trás das palavras. Comecei a perceber o quanto a rotina pode se tornar uma armadilha. O mesmo café, as mesmas conversas, mas tudo com um tom falso, como se a vida tivesse virado uma peça e eu, o único espectador que percebeu a encenação. Os amigos perguntavam se estava tudo bem, e eu respondia que sim. Ninguém precisa saber quando a casa começa a ruir. O problema é que, quando a verdade se aproxima, ela sempre encontra um jeito de chamar a atenção. Às vezes é um olhar cruzado no espelho, uma lembrança mal colocada, um detalhe que não se encaixa. Certa noite, ela dormiu cedo. Peguei o celular dela mais uma vez. Nada, tudo apagado. Mas o coração já sabia. Não era mais uma questão de provas, era de intuição. Senti um nó na garganta. Fechei os olhos e tentei lembrar da primeira vez que a vi,
de como a vida parecia inteira diante de nós. Agora, era como assistir a um filme onde você já sabe o final, mas continua assistindo mesmo assim, porque ainda quer acreditar que algo pode mudar. O amor tem esse poder cruel de nos manter presos até o último segundo. Comecei a tentar outra abordagem. Passei a agir como se não soubesse de nada. Quis testar. Notei que, quando eu demonstrava indiferença, ela se aproximava. Quando voltava a ser carinhoso, ela se afastava. Era um jogo que eu não sabia jogar, mas percebi as regras no olhar dela. A dúvida se tornou o meu novo normal. O amor, um campo minado. E o silêncio, a arma que eu usava para sobreviver. As noites ficaram longas demais. As paredes pareciam me observar, cúmplices de uma dor que não queria calar. Cheguei a pensar em fugir, sair de casa, começar do zero. Mas o coração, teimoso, insistia em esperar um gesto, uma prova de que tudo não passava de mal-entendido. No fundo, a esperança pode ser mais enganosa do que qualquer mentira. Em vez de me libertar, me prendi ainda mais. Uma madrugada, acordei com um barulho leve. Ela se levantou da cama e foi até a sala. Esperei alguns minutos e segui em silêncio. O reflexo da tela do celular iluminava o rosto dela. Fiquei observando da porta, sem ela perceber. O sorriso no rosto dela enquanto digitava me destruiu por dentro. Nunca imaginei que a alegria de quem amamos pudesse doer tanto. Voltei para o quarto antes que ela me visse. A primeira lágrima caiu ali, em silêncio, no escuro. E eu soube, naquele momento, que já não havia volta. O amanhecer chegou frio. Ela fingiu, eu fingi. Dois atores interpretando a mesma peça quebrada. O roteiro, agora, era só nosso, um jogo de segredos suspensos no ar, prontos para desabar a qualquer instante. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o mundo tinha encolhido. Tudo parecia pequeno demais para caber a dúvida que eu carregava. As palavras dela soavam normais, iguais às de sempre, mas já não tinham peso. As frases vinham decoradas, como se repetidas 1000 vezes diante do espelho. Fui trabalhar tentando manter a rotina, mas cada pensamento se voltava para casa, para o celular dela sobre o balcão, para a imagem dela digitando no escuro. A mente é cruel quando quer encontrar respostas. Ela cria cenas, inventa vozes, multiplica sinais. Eu estava preso dentro disso, sem mapa, sem saída. Durante o almoço, um colega fez uma pergunta qualquer, mas eu não ouvi. Pensava apenas nos minutos que faltavam para o dia acabar. Peguei o carro, estacionei algumas quadras de casa, e fiquei ali dentro, imóvel, observando as janelas. A luz da sala estava acesa. Tentei imaginar o que ela fazia lá dentro, se pensava em mim, ou se cada gesto era uma encenação para manter a farsa viva. Quando decidi entrar, já era tarde. Ela sorriu ao me ver, perguntou se eu estava cansado. Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Às vezes o silêncio é a única forma de não se trair. Ela foi para a cozinha preparar algo rápido, e eu fiquei ali, sentado no sofá, ouvindo o som dos talheres batendo. No meio do ruído comum da casa, comecei a perceber o vazio. Aquele espaço que já teve risadas agora tinha sombra. Quando ela trouxe o prato até a mesa, reparei que a aliança estava no lugar de sempre. Reluzia, mas parecia diferente. Um detalhe tão pequeno, mas que me cortou como vidro. Pensei em perguntar, mas engoli as palavras. Às vezes a verdade precisa de mais tempo para amadurecer antes de ser dita. Nos dias seguintes, percebi um padrão. As saídas dela se tornaram mais frequentes, as desculpas mais ensaiadas. Reuniões de trabalho, encontros com amigas, visitas à mãe. Cada explicação parecia perfeita demais, e talvez por isso mesmo soasse falsa. Eu comecei a cronometrar tudo. Quanto tempo ela ficava fora, em que horas voltava, o tom da voz quando dizia que estava cansada. Mas o problema de quem procura é que sempre encontra alguma coisa, mesmo que ainda não saiba o que. O coração já sabia, o corpo já sentia, só faltava o golpe final. Uma noite, o celular dela tocou e ela saiu correndo para atender no quarto. Fechou a porta atrás de si. Eu fiquei imóvel, com o som abafado da voz dela através da parede. Falava baixo, quase sussurrando. Não consegui distinguir as palavras, mas percebi o riso. Um riso leve demais para a hora, casual demais para acontecer em segredo. Foram poucos minutos, mas longos o suficiente para me forçar a aceitar o que vinha tentando negar. Quando ela voltou, ainda trazia no rosto o brilho de quem vive outra vida. Sentou-se ao meu lado no sofá, e fingiu que nada tinha acontecido. Senti uma pontada de raiva, mas também algo pior, pena.
Era estranho sentir pena de quem se ama por estar presa à própria mentira. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Um amigo de longa data apareceu no trabalho, me chamou para tomar um café. Fiquei surpreso com o tom sério da conversa. Ele disse que tinha me visto num lugar, mas não era comigo. Era com ela. Ela estava em um restaurante, acompanhada. O rosto dele dizia que não queria ser o mensageiro daquela notícia. Eu fiquei quieto, olhando para a mesa. Ele tentou aliviar, talvez imaginando que tudo já fosse do meu conhecimento, mas cada palavra foi uma lâmina. Só consegui agradecer, pagar a conta e sair. A caminho de casa, o vento parecia atravessar o carro. Não havia música, nem pensamentos organizados. Apenas o ruído do motor e o peso do que eu sabia, mesmo sem provas. Quando cheguei, ela estava no sofá, lendo algo no celular. O mesmo sorriso treinado me recebeu, e eu o devolvi da mesma forma. O resto da noite correu em silêncio. Enquanto ela dormia, eu olhava para o teto, pensando em quando tudo tinha começado a mudar. Talvez o amor não se quebre de repente. Talvez ele vá trincando aos poucos, até o dia em que você percebe que não sente mais o mesmo. O tempo passou devagar nos dias seguintes. Cada olhar, cada toque, tudo se tornava prova. Eu comecei a registrar na mente cada detalhe. A forma como ela desviava o olhar quando eu chegava perto, o modo como travava o celular quando se afastava. Uma noite, me sentei na varanda com um copo de café e fiquei olhando o céu. Pensei se eu tinha feito algo errado, se havia sido descuido meu, se alguma atitude minha a afastou. Mas no fundo sabia que não importava. Quando alguém decide partir, o outro não tem escolha, apenas assiste. Numa sexta-feira chuvosa, o destino resolveu falar mais alto. Ela esqueceu o celular na cozinha enquanto falava ao telefone no quarto fixo. A tela acendeu. Instintivamente, peguei o aparelho. Havia uma notificação de uma conversa arquivada. As mãos gelaram. A garganta secou. A tela confirmou o que o coração já tinha gritado havia dias. Palavras carinhosas, promessas, encontros escondidos. As datas coincidiam com as noites em que ela dizia estar com as amigas. Eu fechei os olhos e deixei o celular cair sobre a mesa. O som seco ecoou pelo cômodo vazio. Sentei, respirei fundo. Uma parte de mim queria confrontá-la ali mesmo, outra queria sumir. Quando ela voltou e viu minha expressão, entendeu. Ficou pálida, a voz falhou. Nenhum de nós precisou dizer nada. O silêncio entre nós disse tudo. Eu só perguntei por quê. Ela tentou falar, mas as palavras se embaralharam. Disse que se sentia sozinha, que não era planejado, que aconteceu. Essas desculpas cansadas de quem tenta justificar o que não tem conserto. Escutei cada frase como quem assiste ao próprio desmoronamento com calma forçada. Decidi não gritar, nem chorar. Apenas me levantei e caminhei até o quarto. O som dos passos foi a sentença final. Fechei a porta, sentei na cama e encarei o nada. O mundo que eu conhecia tinha acabado, e o novo ainda não tinha começado. Lá fora, a chuva batia nas janelas, misturando-se ao silêncio pesado da casa. Foi assim que descobri que o verdadeiro fim não chega com explosões ou gritos, mas com o simples som de algo quebrando por dentro. Naquela noite, dormimos no mesmo teto, mas em mundos diferentes. O quarto parecia maior, as paredes ecoavam a ausência de tudo que já fomos. A respiração dela era leve, enquanto a minha pesava como pedra no peito. Fiquei acordado observando o escuro, ouvindo o tic-tac do relógio que insistia em seguir, como se zombasse do tempo que eu perdido tentando entender quando a vida tinha desandado. O sol nasceu sem aviso, colorindo o quarto com uma luz fria. Levantei devagar, ainda com a mente entorpecida. Ela ficou deitada, fingindo dormir. Era o jogo que restava. Fingir era mais fácil do que encarar. Preparei café sem gosto, sentei à mesa e observei a fumaça subir. A casa inteira cheirava a silêncio. Quando ela entrou na cozinha, o ar pareceu mudar de densidade. Senti o mesmo desconforto que se sente diante de um estranho que conhece todos os seus segredos. Ela tentou falar de banalidades, mas as palavras caíam mortas entre nós. Tudo que existia agora era o embaraço de duas pessoas que dividiram o mesmo sonho e acabaram acordando em pesadelos diferentes. Nos dias seguintes, a convivência virou campo minado. Qualquer gesto simples carregava significados novos, suspeitas invisíveis. Quando ela me olhava, eu via a culpa. Quando eu a olhava, ela via a raiva. Nenhum de nós sabia o que fazer com isso. Tentei manter alguma dignidade, evitar o impulso de vigiar cada passo, mas o coração não entende de prudência. Uma parte de mim ainda queria acreditar que era possível reconstruir o que restava.
Outra parte só queria desaparecer, sumir, apagar cada lembrança. As noites se tornaram ainda mais longas. Às vezes eu a ouvia chorar baixinho, no canto da cama. Em outras, era eu quem ficava acordado, tentando encontrar sentido na destruição. Eu me perguntava se perdoar seria uma forma de covardia ou de coragem, mas percebi que o perdão não tem nada a ver com o outro. Ele é apenas uma tentativa desesperada de aliviar o próprio peso. E naquele momento, eu não estava pronto para aliviar nada. Certa manhã, decidi sair cedo, sem avisar. Precisava respirar longe daquela prisão emocional. Caminhei sem destino, deixei o vento bater no rosto, observei as pessoas passando apressadas, cada uma com suas próprias dores invisíveis. A vida seguia lá fora, como se nada tivesse acontecido. É estranho perceber que o mundo não para sua dor. No café da esquina, pedi algo que nem provei. Fiquei apenas olhando pelo vidro. Parecia ironia. Do lado de dentro, eu era um homem em pedaços. Do lado de fora, tudo fluía como sempre. Voltei no meio da tarde. A casa estava vazia. Sobre a mesa, um bilhete dobrado. As mãos tremiam antes mesmo de abrir. Preciso de um tempo, dizia. Nada mais. Nenhuma palavra de adeus, nenhuma explicação profunda. Apenas aquilo, o tempo. E sem som. Depois de tudo, ela ainda queria tempo. Talvez fosse justo. Eu também precisava de tempo, mas o meu tinha parado no instante em que descobri a verdade. Os dias que seguiram foram lentos, silenciosos e sem cor. Cada canto da casa trazia lembranças. O sofá onde rimos juntos, a cozinha onde ela cantava distraída, as fotos que ainda estavam na parede, como testemunhas do que já fomos. Pensei em tirar tudo, jogar fora, apagar as marcas, mas alguma coisa me impedia. Talvez fosse medo de aceitar o fim por completo. Às vezes é mais fácil conviver com os destroços do que encarar o vazio absoluto. Certa tarde, encontrei uma caixa antiga. Lá estavam cartas, ingressos de cinema, pequenas lembranças de uma vida que parecia de outra pessoa. Li cada palavra, e percebi o quanto o amor é frágil. Ele não desaparece de uma vez, vai se dissolvendo em silêncios, em gestos não ditos, em descuidos. Aquela caixa era a prova de que um dia fomos felizes. Era o registro manual de uma história que perdeu o rumo. Fechei a tampa, mas não consegui jogá-la fora. Ainda não. Com o passar das semanas, comecei a me acostumar com a solidão. No início, parecia castigo. Depois, ela se tornou abrigo. Aprendi a falar comigo mesmo em voz alta, a cozinhar só para mim, a dormir no meio da cama. Reencontrei velhos amigos, voltei a correr pela manhã, tentei encher o tempo com qualquer coisa que não fosse lembrança. Mas o silêncio ainda puxava conversas que eu não queria ter. A mente gosta de repetir as cenas, como se procurando um final diferente para algo que não muda. Um dia, ela ligou. Reconheci a voz na primeira respiração. Disse que estava bem, que tinha pensado em mim, que queria conversar. O coração tremeu, mas a razão se manteve firme. Marcamos um encontro em um café. Quando a vi chegando, meu corpo reagiu como se o tempo tivesse voltado. O mesmo olhar, o mesmo andar. Mas algo essencial havia mudado. Ela parecia mais leve, como quem já tinha feito as pazes com a própria culpa. Sentei diante dela sem saber como começar. Falamos por horas. Sobre o passado, sobre nós, sobre o que sobrou depois do estrago. Ela pediu desculpas, disse que não esperava perdão, mas precisava ser ouvida. Eu escutei. Cada palavra soava como liberação. Compreendi que o amor não se apaga, mas se transforma. Às vezes, em lembrança, às vezes, em aprendizado. Saí dali sem raiva, talvez com saudade, mas sem peso. Cheguei em casa ao entardecer. O céu estava laranja, e por um instante senti paz. Pela primeira vez em muito tempo, olhei ao redor e percebi que o que acabou não foi o amor em si, mas a versão que vivemos dele. E tudo bem. A vida continua, mesmo quando parece impossível. Sentei na varanda, respirei fundo e entendi que perdoar não era aceitar o que aconteceu, mas permitir seguir sem carregar o passado nos ombros. Essa consciência não apagou a dor, mas acalmou o coração. Pela primeira vez, o silêncio da casa parecia descanso e não castigo. E eu soube, ali, que talvez finalmente estivesse pronto para começar de novo. Depois daquele café, tudo parecia diferente, embora nada tivesse realmente mudado. Os objetos ainda estavam nos mesmos lugares, o cheiro da casa era o mesmo, o silêncio continuava pesado, mas algo dentro de mim começava a se reorganizar. A lembrança dela ainda circulava pelo ar, como um fantasma que não sabe que precisa partir. Mas,
Pela primeira vez, eu não sentia medo. Senti apenas o vazio sereno de quem finalmente aceitou. Passei a reparar nas pequenas coisas de novo, o som da chuva batendo no telhado, o barulho distante da rua, o cheiro do café pela manhã. O mundo fora da dor começava a existir de novo para mim. A vida, aos poucos, voltava a ter ritmo. O coração ainda lembrava, mas já não sangrava. Entendi que esquecer não é apagar, é transformar a forma como se lembra. Certa tarde, reencontrei um velho amigo. Falamos sobre tudo, menos sobre ela. Eu percebi o quanto o tempo muda as prioridades. Antes, tudo girava em torno daquilo que perdi. Agora, eu queria apenas viver o que restava. Ele comentou que eu parecia mais tranquilo, e talvez fosse verdade. A ferida ainda existia, mas já não era aberta. Aprendi que a dor, quando aceita, não assusta mais. Comecei a sair mais de casa, caminhar sem destino, olhar o mundo com curiosidade. Uma tarde, numa livraria pequena, encontrei um livro sobre recomeços. Folheei as páginas sem pressa e percebi o quanto aquelas palavras descreviam exatamente o que eu vivia. Recomeçar não é voltar a ser quem fomos, é descobrir quem somos depois de perder. Fechei o livro e comprei sem pensar duas vezes. Foi mais simbólico do que racional. Quando cheguei em casa, deixei o livro sobre a mesa e sorri pela primeira vez de verdade em meses. Os dias foram se alinhando. Parei de contar quanto tempo fazia desde a última vez que a vi. Parei de olhar o celular esperando mensagens que não viriam. A paz começou a se disfarçar de rotina, e isso era bom. Cada manhã ganhava um pequeno propósito. Cozinhar algo novo, limpar a casa, sair para observar o movimento da cidade. Coisas que antes pareciam menores agora se tornavam remédios. A solidão já não assustava. Era companhia. Às vezes eu ainda sonhava com ela. Sonhos confusos, misturados com lembranças de dias felizes. Acordava com o coração acelerado, mas já não chorava. Apenas aceitava o sonho como parte do que ficou e voltava a dormir. É curioso como o coração entende antes da mente. Ele aprende a deixar ir quando percebe que segurar dói mais. Um dia, decidi visitar o lugar onde nos conhecemos. Fazia anos que não passava por ali. A rua estava diferente, mas a lembrança voltava intacta. Caminhei até o banco onde conversamos pela primeira vez. Sentei e fiquei olhando o movimento ao redor. Naquele momento, percebi que a vida realmente segue, e que o passado, por mais bonito ou doloroso que seja, não precisa ser carregado o tempo todo. Às vezes, basta agradecer e seguir. Voltei para casa sentindo leveza. Olhei em volta e percebi que não era mais a mesma pessoa. Tinha olheiras mais fundas, rugas novas, olhos mais serenos. A dor deixa marcas, mas também desenha experiência. Liguei o rádio e deixei a música preencher o silêncio. Era uma melodia calma, quase familiar. Fechei os olhos e senti o som invadir cada canto do corpo. Pela primeira vez, aquele som não vinha acompanhado da lembrança dela. Era só música. E isso, percebi, era liberdade. Com o passar dos meses, passei a escrever um diário. Não para guardar memórias, mas para esvaziar o que restava. Cada linha se tornava um passo, cada palavra uma forma de pacificação. Escrevia sobre mim, sobre o que aprendi, sobre o que não quero repetir. Descobri que quando você se coloca no papel, parte da dor se dissolve ali. Escrever virou a minha conversa silenciosa com o tempo. Certa manhã, acordei com um pensamento simples, mas poderoso. Eu não precisava mais que ela me pedisse perdão, porque o que ela tirou de mim, o tempo devolveu em forma de clareza. Entendi que às vezes é preciso perder para enxergar o próprio valor. A traição deixou cicatrizes, sim, mas também ensinou sobre amor próprio, sobre limites, sobre força. No fim daquele dia, saí para caminhar. O vento tocava o rosto com calma, o céu estava limpo, e a vida parecia menos pesada. Passei por pessoas sorrindo, por casais de mãos dadas, e me peguei sorrindo também. Não porque tudo estava resolvido, mas porque aprendi que nada precisa estar. A paz não é ausência de dor, é a presença de entendimento. Quando cheguei em casa, olhei novamente a caixa antiga que ainda não tinha conseguido jogar fora. Abri lentamente. As lembranças estavam todas lá, fotos, bilhetes, pequenos fragmentos de um passado que, por tanto tempo, me prendeu. Toquei em cada um deles com leveza. Não havia raiva nem tristeza, apenas compreensão. Peguei uma das fotos, a nossa preferida, e coloquei dentro de um livro. O resto, deixei na caixa. Fechei, guardei no armário. Não como peso, mas como capítulo encerrado. Naquela noite, sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Pensei em tudo que vivi e senti gratidão. Gratidão por ter amado,
por ter sofrido, por ter sobrevivido. Afinal, o que nos forma não é o que recebemos, mas o que aprendemos com o que perdemos. Respirei fundo e deixei o vento me atravessar. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Sorri. Dessa vez, não por lembrança, mas por esperança. Não por passado, mas por recomeço. Era o sinal de que, finalmente, eu estava livre. O tempo passou, mas sem pressa. Os dias deixaram de ser contados, apenas vividos. A rotina ganhou outro significado, mais leve, mais silencioso. Eu havia aprendido a gostar da simplicidade novamente. Acordar e preparar o próprio café se tornava um ritual de paz. Olhar o nascer do sol pela janela agora era suficiente para me lembrar de que eu continuava inteiro. O sofrimento não desaparece por completo, mas aprende a se acomodar em um canto do peito sem dominar tudo. Era como uma cicatriz que você já não sente, mas ainda reconhece quando toca. Certo dia, encontrei uma antiga mensagem dela ao limpar a caixa de e-mails. Por um instante, o passado voltou com força, como um vento frio atravessando uma porta aberta. Reli as palavras com calma, sem raiva, sem lágrimas. Eram promessas que o tempo já tinha apagado, juras que perderam sentido. Apaguei a mensagem e percebi como aquele simples gesto simbolizava o encerramento real. O fim não acontece num dia específico, ele vai acontecendo aos poucos, até o momento em que você apenas percebe que finalmente acabou. Voltei a sair para lugares novos. Passei a observar mais as pessoas, descobrir histórias nos olhares alheios. É curioso como todo mundo carrega uma dor diferente, ao mesmo tempo, tão parecida com a dos outros. Uma tarde, sentei num banco de praça e observei um casal rindo alto. Por um momento, pensei em mim e nela, em como um dia já rimos assim. Mas, ao invés de tristeza, senti paz. Era bonito ver o amor nos outros, mesmo depois de tê-lo perdido. Percebi que não existe um fim de verdade, apenas transformações. Alguns dias depois, recebi uma nova mensagem. Dessa vez não era dela. Era alguém do trabalho, convidando-me para um café. Pensei duas vezes antes de aceitar. O coração ainda era tímido, desconfiado, mas curioso. Fui. Conversa simples, leve, sem expectativas. Descobri que ainda era possível rir, que ainda conseguia manter o olhar firme sem fugir de mim mesmo. Aquela conversa, aparentemente banal, foi o primeiro passo de um novo começo. Nos dias seguintes, essa pessoa passou a estar presente em pequenos gestos, mensagens trocadas, risadas compartilhadas. Nada intenso, nada apressado. Eu já não procurava substituir, nem preencher espaços. Apenas seguia o fluxo. Aos poucos, percebi que o coração não precisa de pressa para se reabrir. Ele apenas precisa de tempo para reaprender a confiar. O amor, quando volta, não vem com o mesmo rosto, vem com novos significados. Comecei a olhar o espelho com gentileza. Durante muito tempo, evitei meu próprio reflexo. Agora, vi ali alguém que sobreviveu, alguém que caiu e se levantou mais consciente. Entendi que o amor próprio é o primeiro que precisa ser cuidado, antes de qualquer outro. E que confiança não é acreditar cegamente nos outros, mas saber que, aconteça o que acontecer, você vai se reerguer. Essa é a verdadeira liberdade. O tempo avançou. As lembranças tornaram-se suaves, como ecos distantes. Às vezes ainda surgiam imagens soltas, o som de uma risada, o cheiro de um perfume, o toque de uma mão. Mas elas vinham sem dor, apenas como lembranças neutras que o coração não tenta mais prender. A alma aprende a deixar partir com ternura. Entende que nada é eterno. E tudo bem. Certa manhã, arrumei minhas coisas para uma viagem curta. Senti que precisava mudar de cenário, ver o mar. Peguei o carro e dirigi sem destino fixo, ouvindo o som do vento e o rolar dos pneus na estrada. Cada quilômetro percorrido parecia tirar um peso antigo dos ombros. Quando cheguei à praia, o horizonte se abriu diante dos meus olhos. O mar, com sua imensidão, me lembrou o quanto as dores humanas são pequenas diante do tempo. Fiquei ali, olhando o vai e vem das ondas, sentindo a brisa misturada com o cheiro de liberdade. Enquanto o sol se punha, fechei os olhos e pensei em tudo que vivi. A desconfiança, a traição, o vazio, o perdão. Cada parte formava um mosaico do que me tornei. Entendi que, se não fosse pelas quedas, talvez eu nunca tivesse aprendido a reconhecer o valor da paz. E paz, agora, era o que definia cada respiração. Ao voltar para casa, notei que o ambiente já não parecia carregado. A energia era outra. A caixa de lembranças ainda estava no armário, mas eu nem pensei em abri-la. Ela podia ficar lá, guardando o passado, enquanto eu guardava o presente.
Liguei a lâmpada da sala e preparei um jantar simples. Sentei sozinho, mas não me senti só. Aprendi a apreciar o silêncio, porque nele cabiam todas as versões de quem fui e de quem ainda serei. Naquela noite, olhei para o céu antes de dormir. As estrelas pareciam mais nítidas. Senti a mente leve, o coração calmo. Pensei nas voltas da vida, e em como cada dor, por mais cruel que pareça, vem ensinar algo que a felicidade não consegue. O amor me destruiu, mas também me construiu de novo. E dessa vez, mais forte, mais sereno, mais inteiro. Fechei os olhos com uma última frase ecoando dentro de mim. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e quando ela chega, nada permanece igual. Mas agora eu sabia que, depois de tudo, era exatamente essa mudança que eu precisava. Porque às vezes, perder alguém é o caminho certo para se reencontrar. Adormeci com essa certeza. O ciclo estava completo. O que começou com dor terminava com paz. E o amanhã, finalmente, voltava a ser um lugar possível.